A história está repleta de batalhas, impérios que se enfrentaram, exércitos que marcharam para a guerra. Mas e se eu te dissesse que uma das guerras mais devastadoras da humanidade começou não com uma invasão, mas com uma traição? Uma conspiração silenciosa. Um grupo de jovens radicais. Um plano aparentemente impossível. E um único disparo que mudou para sempre o destino do planeta. Mais de 20 milhões de mortos, impérios destruídos, revoluções, crises econômicas e o surgimento das condições que levariam à Segunda Guerra Mundial. Tudo começou em uma manhã aparentemente comum, nas ruas de Sarajevo. Mas para entender como o mundo chegou a esse momento, precisamos voltar alguns anos. Precisamos entender como ressentimentos, alianças secretas e jogos de poder prepararam o cenário para a maior tragédia que o mundo já havia visto até então. Hoje, em Segredos da História, vamos investigar a traição que causou uma das maiores guerras da humanidade. No início do século XX, a Europa parecia viver uma era de prosperidade. As cidades cresciam, as indústrias produziam riqueza, a ciência avançava rapidamente. Mas por trás dessa aparência de estabilidade, o continente estava se transformando em um barril de pólvora. Grandes potências disputavam territórios. Alemanha, França, Rússia, Império Austro-Húngaro, Império Britânico. Todos competiam por influência. Todos desconfiavam uns dos outros. Ao mesmo tempo, movimentos nacionalistas cresciam em diversas regiões. Povos dominados por impérios desejavam independência, especialmente nos Balcãs, uma região tão instável que ficou conhecida como o barril de pólvora da Europa. Ali surgiria o grupo que mudaria a história. Entre os nacionalistas sérvios existia uma organização secreta. Seu nome era Mão Negra. Oficialmente, defendia a união dos povos eslavos do sul. Na prática, operava como uma rede clandestina, com juramentos secretos, treinamento militar, missões ocultas e uma crença perigosa: qualquer sacrifício seria aceitável para alcançar seus objetivos. Foi nesse ambiente que surgiu Gavrilo Princip, jovem, idealista, revoltado, convencido de que a dominação austro-húngara precisava terminar. Para ele, a violência era uma ferramenta legítima, uma forma de libertação, uma forma de justiça. Mas aquilo que ele acreditava ser heroísmo, logo seria visto pelo mundo como terrorismo. Em 1914, surgiu a oportunidade perfeita. Francisco Ferdinando, herdeiro do trono austro-húngaro, anunciou uma visita oficial a Sarajevo. A cidade ficava na Bósnia, território anexado pelo Império Austro-Húngaro. Para muitos nacionalistas sérvios, a visita foi interpretada como uma provocação, uma demonstração de poder, uma humilhação. Os conspiradores decidiram agir. Armas foram distribuídas, rotas planejadas, posições definidas. 6 assassinos espalharam-se ao longo do percurso do arquiduque, todos esperando o momento certo. O plano parecia simples, mas quase fracassou completamente. Na manhã de 28 de junho de 1914, o comboio imperial percorreu as ruas da cidade. O primeiro conspirador hesitou. Não atirou. O segundo também falhou. Outro lançou uma bomba, mas errou o alvo. A explosão atingiu outro veículo. Parecia que o atentado estava condenado ao fracasso. Os conspiradores começaram a desistir. Alguns abandonaram suas posições. Gavrilo Princip caminhava frustrado pelas ruas. A missão havia fracassado. Ou pelo menos, era o que ele acreditava. Então aconteceu algo extraordinário. Um erro humano. O motorista entrou na rua errada. Quando percebeu o engano,
tentou dar marcha a ré. Exatamente naquele ponto, exatamente naquele instante, o veículo parou diante de Gavrilo Principe. O alvo apareceu diante dele, a poucos metros de distância. Era uma oportunidade impossível, e ele não hesitou. 2 disparos, poucos segundos, e a história mudou para sempre. O assassinato provocou choque imediato. Mas o verdadeiro problema não era a morte do arquiduque, era o que ela representava. A Áustria-Hungria responsabilizou a Sérvia. A Sérvia recebeu apoio da Rússia. A Alemanha apoiou a Áustria. A França apoiou a Rússia. O Reino Unido foi arrastado para o conflito. As alianças militares começaram a funcionar como peças de dominó, uma após outra. O mundo estava em guerra. O conflito, que deveria ser rápido, tornou-se um pesadelo. Trincheiras, gás tóxico, metralhadoras, bombardeios, milhões de mortos, milhões de mutilados, milhões de vidas destruídas. Tudo porque uma conspiração local transformou-se em uma crise global. A traição de alguns homens desencadeou consequências que nenhum deles poderia imaginar. Quando a Primeira Guerra Mundial terminou, nada era igual. O Império Austro-Húngaro desapareceu. O Império Otomano entrou em colapso. O Império Alemão caiu. Milhões choravam seus mortos. Mas talvez a consequência mais perigosa ainda estivesse por vir. O Tratado de Versalhes. As humilhações impostas à Alemanha, as crises econômicas, o ressentimento coletivo. Tudo isso criou o ambiente perfeito para a ascensão de Adolf Hitler. De certa forma, os disparos em Sarajevo não apenas iniciaram a Primeira Guerra Mundial. Eles ajudaram a abrir caminho para a Segunda. A história costuma nos ensinar que grandes guerras surgem por causa de grandes decisões. Mas nem sempre é assim. Elas começam com pequenos grupos, pequenas conspirações, pequenos atos de traição. O assassinato de Francisco Ferdinando foi apenas um momento. Poucos segundos, 2 disparos. Mas seus efeitos ecoaram por décadas. Milhões morreram. Impérios desapareceram. O mapa do mundo foi redesenhado. Tudo porque alguns homens acreditavam que podiam controlar as consequências de seus atos. E talvez essa seja a maior lição desta história. As decisões que parecem pequenas hoje podem mudar o destino de gerações inteiras amanhã. Se você gostou desta investigação, deixe seu like e inscreva-se no canal Segredos da História. E responda nos comentários: você acredita que a Primeira Guerra Mundial teria acontecido mesmo sem o atentado de Sarajevo?